amados, desculpa, entrou uma ligação aqui, interrompeu o vídeo, por isso eu coloquei lá, continua. Então, continuando aqui, Satã, ele de todas as formas, ele tentou seduzir os filhos de Adão, induzindo ao erro para se perderem. Porém, ele viu que os seus intentos não estavam tendo o resultado esperado. Ele foi fazer o que ele mais sabe fazer, que é roubar, matar, destruir, seduzir, enganar, fazer se perder. Então, nós vamos ver aqui quem é Genum. Genum era um homem cego que matou Caim, né? Genum matou Caim. E nós podemos ver isso aqui. Em seguida, Jared aproximou-se de seus filhos, pegou um pouco de fogo e desceu à caverna, acendeu as lamparinas perante o corpo de Adão e deu ao seu povo os mandamentos conforme o Altíssimo lhes dissera. Este sinal aconteceu a Jared no final dos seus 450 anos, como aconteceram também muitas outras maravilhas que não registraremos, mas registraremos apenas estas para sermos breves e não alongarmos nossa narrativa. Não sei porquê, mas fizeram isso aqui. De repente seriam coisas maravilhosas que trouxessem muito mais luz e despertamento a nós. Ficou escuro aqui. Aí diz assim: e Jared continuou a ensinar seus filhos por 80 anos, mas depois disso eles começaram a desobedecer aos mandamentos de seu pai. Os mandamentos de seu pai, que eles lhe dera, para lhes fazer muitas coisas sem seu consentimento. Eles começaram a descer da montanha e a se misturar aos filhos de Caim em camaradagem impura. Agora, a razão pela qual os filhos de Jared desceram da montanha sagrada é esta que vos revelarei em seguida. Depois de haver Caim descido à terra do solo escuro, e seus filhos ali multiplicados, existia um dentre eles cujo nome era Genum, filho de Lameque, o cego, que havia matado Caim. Lameque, na verdade, foi o que matou. Genum era filho desses que matou Caim, que era cego, né? O homem cego que matou Caim. Mas quanto a este Genum, Satã veio-lhe em sua infância, e ele fizera diversas trombetas e trompas, instrumentos de corda, símbolos, salteres, lira, harpas, flauta, e tocava-os o tempo todo e toda hora. E ao tocá-los, Satã entrou nele, assim que deles ouviam-se belos doces sons que arrebatavam o coração. Cuidado com os louvores que vocês ouvem nas igrejas. Vou ler de novo. Cuidado com os louvores que vocês ouvem na igreja. Vou ler isso aqui. E ao tocá-lo, Satã entrou neles, assim os que deles ouviam belos e doces sons que arrebatavam o coração. O coração ele é arrebatado por emoções. Cuidado com o que vocês ouvem nos templos religiosos. Então ele reuniu
grupos e mais grupos para tocá-los, e quando eles tocavam, agradava muito os filhos de Caim, que se inflamavam com o pecado entre si e ardiam com fogo, enquanto Satã inflamava seus corações um para com o outro e aumentava paixões entre eles. Satã também ensinou Genum a tirar do cereal uma bebida forte, e Genum usava para reunir grupos e mais grupos, grupos e mais grupos em casa de bebidas, e colocava-lhes na mão todas as espécies de frutas, flores, e eles bebiam junto. Assim este Genum multiplicou o pecado excessivamente. Além disso, agia com orgulho e ensinava os filhos de Caim a praticar toda sorte da mais grosseira maldade que eles não conheciam, e conduziu-os a várias práticas que antes eles não conheciam. Então Satã, ao ver que eles cediam a Genum e obedeciam-lhe em tudo, lhes dizia: alegrou-se muitíssimo. Alegrou-se muitíssimo, aumentou o entendimento de Genum, até que ele pegou ferro e com ele fez armas de guerra. Então, quando eles se embriagavam, se embebedavam, o ódio e o crime aumentavam entre eles. Um homem usava violência contra o outro para ensinar-lhe o mal, tomando seu filho e pervertendo-se na sua frente. Então, Satanás, ele viu que ele não realizou esses intentos que ele desejava na presença do Filho do Altíssimo, nos filhos de Adão. Mas ele não deixou de seduzir aquela geração lá de cima. O que ele fez foi mudar as estratégias, que nós vamos ver aqui agora. Olha os intentos que ele realizou. Ele ensinou Genum a fazer instrumentos desde sua infância. Ele influenciou Genum a agrupar pessoas para ali com ele tocar os instrumentos esse consagrado a ele, porque ele entrava nos instrumentos, não que ele entrava nas pessoas. Mas a partir do momento em que a pessoa pegava nos instrumentos, é como se ele próprio tocasse por intermédio das pessoas. E então, ele ensinou Genum a pegar cereais e desses cereais produzir uma bebida forte. E essa bebida forte servia para embebedar os homens. E eles se embebedando, eles aumentaram muito a sua violência, e aumentou-se muito os seus pecados. E eles começaram a praticar coisas da qual eles não conheciam. E aí ele, vendo que o Genum estava prosperando nos intentos que ele desejava, ele deu mais entendimento a Genum ao ponto de ele pegar ferro e produzir armas. Armas essas que serviriam para matar uns aos outros e possivelmente subir ao topo da montanha e exterminar os descendentes de Adão. E exterminar ali os descendentes de Adão. Só um instantinho, irmão. Vou botar uma musiquinha aqui. Então, provavelmente ele intentava subir ali ao topo da montanha e exterminar os descendentes de Adão. E, como se isso não fosse suficiente, ele usou esses homens que portavam as armas produzidas por Genum. Ele seduziu esses homens de tal maneira que esses homens, por sua autoridade, sua ruindade, impunha sobre as outras pessoas a sua maldade, para que eles também aprendessem.
Mas olha o que ele fez mais. Quando os homens então, quando ele se embebedava, aqui já li, então assim, então quando os homens viam que estavam vencidos e viam outros que não tinham sido subjugados, aqueles que eram derrotados vinham a Genum, refugiavam-se a seu lado, e ele fazia os seus aliados. Assim o pecado aumentou entre eles muitíssimo, até que um homem dava em casamento sua própria irmã, ou filha, ou mãe, e outras, ou a filha da irmã de seu pai, sobrinha, né? E da irmã de seu pai, de maneira que não havia mais distinção de parentesco entre eles. Não mais sabiam o que era iniquidade, mas agiam com maldade, e a terra ficou manchada pelo pecado, e eles encolerizaram o Altíssimo Juiz, que os havia criado. Mas Genum reunia grupos e mais grupos que tocavam trombetas e todos os outros instrumentos já mencionados ao sopé da montanha sagrada. Sopé é o pé da montanha, tá, pessoal? Ao pé da montanha sagrada. E eles faziam assim, para que os filhos de Sete que estavam na montanha sagrada os ouvissem. Olha o poder da música. Cuidado com os louvores que vocês ouvem. Olha o poder do louvor, tá? Mas quando os filhos de Sete ouviram o barulho, surpreendiam-se e vinham em grupo. E ficavam parados no topo da montanha para olhar para os de baixo, e assim fizeram durante um ano inteiro. Quando, ao findar daquele ano, Genum viu que eles estavam sendo aos poucos conquistados para seu lado, Satã entrou nele e ensinou-lhe como fazer corante em diversos padrões para vestimentas, e fê-lo entender como tingir de vermelho e carmesim e púrpura e outras mais. E os filhos de Caim, que engendraram tudo isso e brilhavam belos e aparamentados esplendidamente, juntaram-se ao sopé da montanha, ao pé da montanha, em esplendor, com trombetas e vestidos suntuosos e corridas de cavalos, cometendo toda sorte de forma de abominações. Então os filhos de Sete que estavam na montanha sagrada oravam e louvavam ao Altíssimo, no lugar das hostes dos anjos que tinham caído, pelo que o Altíssimo os tinha chamado de anjo, porque ele se alegrava muito com eles. Depois que Caim foi banido dali da presença do Pai, do alto da montanha, e habitou nas terras escuras, nas terras sombrias, nas terras onde o Terron domina, ele passou a ser influenciado por todos aqueles costumes lá de baixo, perdeu todas as referências de seu pai e passou a seguir as referências daquele que administrava as terras sombrias. Só que Satã, Terron, tentou diversas vezes seduzir os filhos do Altíssimo, e eles lá em cima tinham as suas músicas, lá em cima eles tinham a presença do Pai. Mas eles foram seduzidos aos poucos
pelos hábitos dos filhos de Caim. Os filhos de Adão foram seduzidos pelos filhos de Caim. Por isso nós vemos em Lucas que o homem bom do seu coração tira bom tesouro, mas o homem mau do seu mau coração tira mau tesouro. Então, amados, nós vimos aqui que a partir do momento em que Caim se afasta, ele vive uma outra realidade. A realidade é essa que se encontra nos dias de hoje. Se você é descendente de Abel, ou descendente de Adão, e está na presença do Altíssimo, não troque ela por nada que esse mundo ofereça. Porque nós vemos aqui a sagacidade de Satanás Terron para seduzir aqueles que estão em luz. E eu ainda nem cheguei a mencionar aqui que quando Jared morre, ele institui Enoque, seu filho, como o ancião, o pregador, o mensageiro dali do topo da montanha, do jardim. Estou falando de jardim, mas não é o jardim do Éden, mas é do jardim, um outro jardim, que se localizava ao extremo norte dessa terra. E o jardim do Éden se localizava entre o incorruptível e o corruptível, entre esse jardim que estava no mundo corruptível com o mundo incorruptível. Então tem dois jardins. Tem o jardim do Éden e tem o jardim do qual Adão veio habitar. E aqui, as escrituras aqui, elas dizem assim. Vamos tentar achar aqui. Vou descer logo aqui bastante para adiantar. Deixa eu me adiantar aqui. Aqui. Diz assim. Ele queria seduzir, os filhos de Sete. Então diz assim, outra vez adjuro, dizendo, eu adjuro pela morte de nosso pai Adão, pelo sangue de Abel, de Sete, de Enos, de Cainã, de Malalael, que não desçais desta montanha sagrada, pois no momento em que deixardes, sereis destruído de vida e de misericórdia, e não sereis chamados filhos de Arro, mas filhos de demônio. Por isso nós vimos lá que Yahushua fala aos fariseus, ao sacerdote, vós tendes por pai o diabo, porque satisfazeis a sua vontade, quer dizer, porque queres fazer a sua vontade. E ele peca desde o princípio e ele é homicida desde o princípio. Já não sereis mais filhos do Altíssimo, mas filhos de demônio. Mas eles não queriam ouvir as palavras de Enoque. Aqui, eu queria pegar o finalzinho da vida de Jared. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Mas quando Jared ouviu isso das centenas de homens, até sua alma comoveu-se e seu coração penalizou-se. Então ele ergueu-se e com grande fervor colocou-se no meio deles e adjurou-os pelo sangue de Abel o justo, que nenhum de vocês desça desta montanha sagrada e pura. Viu lá? Sagrada e pura, não sagrada e santa. Sagrada e pura, na qual nossos antepassados nos ordenaram morar. Mas quando Jared viu que eles não aceitariam suas palavras,
Disse-lhe: ó meu Criador, ó meu Altíssimo Salvador. Jared viu que eles não... Inocente e puros, sabei que uma vez que descerdes desta montanha... Mas quando Jared viu que eles não aceitariam sua palavra, disse-lhe: ó meus filhos, bons e inocentes, puros, sabeis que uma vez que descerdes desta montanha sagrada, o Yahweh não vos permitirá voltar novamente. Aí entrou aquela questão que Enoque fala, né? Outra vez adjurou, dizendo: eu adjuro pela morte de nosso pai Adão, pelo sangue de Abel, Sete, Enos, Cainã, Malalael, que eu não desçais desta montanha sagrada, pois no momento em que deixardes, sereis destruído de vida e de misericórdia, e não sereis chamados filhos de Deus, do Altíssimo, mas filhos de demônio. Aí eles vão indagar aqui, né? Mas eles não queriam ouvir as palavras de Enoque, já era adulto, das palavras de Enoque, que já era adulto nesta época, e seu zelo por Yahweh levantou-se e disse: ouve-me, ó filhos de Sete, pequenos, grandes, ao desobedecerdes os mandamentos de nossos antepassados e descerdes desta montanha sagrada, nunca mais subireis aqui. Mas eles rebelaram-se contra Enoque e não quiseram ouvir suas palavras, mas desceram da montanha sagrada. E quando olharam para as filhas de Caim, para seus belos corpos, e para suas mãos e pés tingidos de cor, e para suas tatuagens ornamentais nos seus rostos, o fogo do pecado acendeu-se neles. Então Satã fez com que elas parecessem lindíssimas perante os filhos de Sete, e também fez que eles, os filhos de Sete, parecessem belíssimos aos olhos da filha de Caim, de maneira que as filhas de Caim desejassem como feras selvagens, e os filhos de Sete desejassem as filhas de Caim, até que cometeram abominações com ela. Cometeram abominações. O que seria uma abominação? Abominação, eu acho que é uma relação entre seres que não pertencem à mesma linhagem. Aqui os filhos de Sete se relacionaram com as filhas de Caim, e isso foi abominável aos olhos do Altíssimo. E dessa maneira, hoje, essa linhagem ela é presente no nosso meio. Mas vamos ver aqui, porque está muito boa a leitura. Eu vou pular uns pedaços aqui, vou cortar, resumir. Aí ele diz assim: então Jared chorou perante o Altíssimo e pediu-lhe misericórdia, benevolência, perdão, pois preferia que sua alma abandonasse seu corpo ao ouvir essas palavras de Yahweh sobre a descida de seus filhos da montanha sagrada. Mas ele seguiu a ordem de Yahweh e pregou-lhe que não descessem da montanha sagrada e que não mantivessem relacionamento com os filhos de Caim. Mas eles não ouviram suas mensagens e não quiseram seguir os seus conselhos. Após isso, um outro grupo reuniu-se e foi procurar por seus irmãos, mas todos pereceram, como outros, e assim foi grupo após grupo, até que sobraram apenas uns poucos. Então Jared caiu enfermo. Aqui é a hora da morte de Jared, e nós vamos nos surpreender com quantos anos ele morreu. Não foi Matusalém, o homem mais velho que viveu, o homem que atingiu os maiores dias de vida, mas foi Jared, e nós vamos presenciar isso aqui. Então
Jared caiu enfermo de pesar, e sua enfermidade era tal que o dia de sua morte aproximou-se. Então ele chamou Enoque, seu primogênito, e Matusalém, filho de Enoque, e Lameque, filho de Matusalém, e Noé, filho de Lameque. E quando eles chegaram à sua presença, orou por eles, abençoou-os e disse-lhe: Vós sois filhos justos, inocentes, não desçais desta montanha sagrada, pois vede vossos filhos e filhos desceram desta montanha sagrada, e dela se afastaram por seus desejos abomináveis e de desobediência ao mandamento do Altíssimo. Mas eu sei, pelo poder do Altíssimo, que ele não vos deixará nesta montanha sagrada, porque vossos filhos desobedeceram ao seu mandamento, e de nossos antepassados que recebemos deles. Mas, ó meus filhos, Iarro, o Altíssimo, conduzirá para uma terra estranha, e vós nunca mais tornareis a ver com os vossos olhos este jardim da montanha sagrada. Este jardim da montanha sagrada. Não se trata do jardim do Éden. Portanto, ó meus filhos, firmai vossos corações em vós mesmos, e guardai o mandamento do Altíssimo que está convosco. E quando partirdes desta montanha sagrada para uma terra estranha que não conheces, levai convosco o corpo de nosso pai Adão, e com ele estes 3 presentes e oferendas preciosas, a saber, ouro, incenso e mirra, no lugar onde o corpo de nosso pai Adão repousar. E aquele que de vós que restar, ó meus filhos, virá a palavra do Altíssimo, e quando ele partir desta terra, deverá levar consigo o corpo de nosso pai Adão, e deverá depositá-lo no centro da terra, o lugar no qual será engendrada a salvação. Então Noé lhe disse: Quem dentre nós é aquele que restará? Jared respondeu: Tu és aquele que restará. E tu deverás retirar o corpo de nosso pai Adão de dentro da caverna e colocá-lo contigo na arca quando o dilúvio chegar. Quem foi que disse que foi Deus que disse a Noé? Deus revelou a Enoque, Na verdade, a Rúshua revelou a Enoque, a Jared. E Jared, por sua vez, revelou a Noé. E tu e teu filho, o pai Adão, dentro da caverna, e colocá-lo-á contigo na arca quando o dilúvio chegar. E teu filho, Sem, que sairá de teus quadrinhos, é quem depositará o corpo de nosso pai no centro da terra, no lugar de onde virá a salvação. Então Jared dirigiu-se a seus filhos Enoque e disse: Tu, meu filho, permanece nessa caverna e ministra com diligência ante o corpo de nosso pai Adão todos os dias da tua vida, e instrui o teu povo em justiça e inocência. E Jared acabou de falar, suas mãos afrouxaram-se, seus olhos se fecharam. Ele repousou com seus antepassados.
Sua morte teve lugar quando Noé tinha 360 anos de idade, e quando ele próprio tinha, segura aí, gente, 989 anos de vida, no 12º dia do Taxirás, não sei pronunciar, é hebraico. Do Taxais, vou botar assim, do Taxais. Numa sexta-feira. 989 anos. Matusalém morreu aos 969 anos. Ou seja, Enoque viveu só 20 anos. Jared viveu só 20 anos a mais. E isso se encontra no capítulo 21, versículo 13 do primeiro apócrifo pseudepígrafe da Bíblia. Primeiro apócrifo pseudepígrafe da Bíblia. Mas o que aconteceu após a morte dele? Após a morte dele aconteceu isso aqui, eu vou dar um pulo. Mas Enoque, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá beleza. Mas Enoque guardou o mandamento de Jared, seu pai, e continuou a ministrar na caverna. E foi esse Enoque que aconteceram muitas maravilhas, que também escreveu um célebre livro, mas essas maravilhas não podem ser contadas aqui. Não sei por que também, mas tudo bem. Então, após isso, os filhos de Sete desencaminharam-se e caíram, eles, seus filhos, suas filhas, esposa, quando Enoque, Matusalém, Lameque e Noé os viram, seus corações sofreram por causa da sua queda na dúvida, cheia de descrença, e eles choraram e buscaram a benevolência do Altíssimo para que os protegesse e os retirasse dessa geração. Todos aqueles que habitavam a montanha sagrada caíram pela sagacidade de Satanás. Porque deram crédito, ficaram olhando o pecado. Então, tome cuidado com o que você está olhando. Aí ele diz assim, a ponto de Enoque, Lameque e Noé desejarem serem mortos e serem retirados dessa geração perversa. O mundo tinha sido tomado pelo mal. O mal havia dominado, com exceção desses três, na verdade são 4. Matusalém, Noé, Matusalém, Lameque e Noé. Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Enoque, Ele então disse a seu filho, ó meu filho, eu sei que o Altíssimo tensionava trazer as águas do dilúvio sobre a terra e destruir nossa criação. E vós sois os últimos governantes deste povo, da montanha, pois eu sei que ninguém vos restará para gerar filho nesta montanha sagrada, e nenhum de vós governará os filhos de seu povo, nem restará um grupo grande de vós nesta montanha. Enoque também diz, vigiai vossa alma e mantendo-vos em temor ao Altíssimo, e ao vosso serviço, a Ele adorai,
A ele adorai-o em fé correta, servi-o com justiça e inocência, discernimento e penitência e também pureza. Quando Enoque terminou os seus mandamentos a eles, e o Altíssimo transportou da montanha para a região da vida, a morada dos justos, e dos escolhidos a morada do paraíso. Alegria na luz que alcança o céu, que está além da luz deste mundo, pois a luz de Arro, que preenche o mundo inteiro, mas que nunca pode conter. Aí está finalizando aqui, irmãos. Portanto, porque Enoque estava na luz do Altíssimo, achou-se fora do alcance da morte, até que o Altíssimo decidisse fazê-lo morrer. Ao todos, nenhum de nossos antepassados ou de seus filhos permaneceram naquela montanha sagrada, com exceção destes três: Matusalém, Lameque, Noé, pois todos os outros desceram da montanha e caíram no pecado, com os filhos de Caim. Portanto, foi-lhe aquela montanha, e nenhum permaneceu nela, salvo aqueles três homens. Nós vimos aqui as descendências. Se você se influenciar com os descendentes de Caim, que são gerados pelo mesmo pai, mas que designaram os seus propósitos para o mal, se dispuseram a realizar obras do mal, você corre o risco de se perder junto com eles. Como eu mencionei, Zaqueu, ele era um publicano. Aos olhos dos fariseus, dos sacerdotes, ele era uma pessoa ruim. Mas o Salvador Yahushua, quando vê ali no sicômoro, pede que o desça depressa e ele obedece, depressa ele desce, e ele fala que convém repousar hoje na casa de Zaqueu. E aí Zaqueu o recebe com alegria e de tal maneira ele expressa essa alegria por meio da sua obra. Se sou rico e dou metade do que tenho aos pobres. Teve uma atitude de alguém salvo. Teve uma atitude dos filhos de Sete. Atitude essa que os fariseus, os sacerdotes, os anciões, os capitães dos templos, os escribas, os saduceus não demonstraram em todas as vezes que apareceram nas escrituras. Tudo que eles faziam eram atar fardos pesados e colocar nos ombros dos homens. Mas o Salvador Yahushua, ele veio com o intuito de resgatar aqueles que se influenciaram com os filhos de Caim. Esses são os que habitam hoje nessa terra. Por isso existem aquelas indagações de onde viemos e para onde vamos. Nós fomos gerados aqui, porém o próprio Salvador disse que nós não somos desse mundo. Se nós não somos desse mundo, por que juntar tesouros aqui? Por que não viver em prol
da justiça do reino. O que eu estou querendo dizer é que a segunda queda foi a queda dos homens. Porque teve diversas guerras, teve algumas guerras primivas, ou primordiais, ou primitivas. Uma dessas guerras foi entre os deuses. A outra foi Samael, Lúcifer, que era portador da luz. E a outra foi quando os homens perderam a batalha para Lúcifer. E até hoje, todos os dias são travadas guerras contra nossas vidas. E cada vez que nós cedemos, nós nos damos por vencido. Mas se nós nos apegarmos ao Salvador Yahushua, nós venceremos. Zaqueu, provavelmente, durante todos os dias da sua vida, viveu marginalizado, viveu assim, uma vida dissoluta com relação ao pensamento alheio, porque ele era um publicano, ou seja, ele era alguém político. E provavelmente ele tirava proveito dessa função que ele exercia. Se você hoje tira proveito da função que você exerce, mas ao partir do momento em que você teve um encontro verdadeiro com Yahushua, que você deseje a mesma coisa que Zaqueu desejou, para que não seja somente tu salvo, mas toda a tua casa. Então, ele era mal visto por conta de algumas coisas que ele provavelmente realizava, que aqui não é mencionado. Porém, ao momento em que ele se encontra com o Salvador, ele expressa o desejo de repartir com os pobres metade dos seus bens. E aí sai louvor da boca do Salvador. Quando ele diz: hoje veio salvação a esta casa, ele louvou Zaqueu. Ele exaltou Zaqueu. E através disso ele exaltou o Pai. Mas ele botou Zaqueu lá no alto, enchendo o coração de Zaqueu de alegria. Um dia, o homem foi seduzido pelo mal e caiu. E aquele mal que seduziu o homem, ele perambula nessa terra até os dias de hoje, tentando nos tragar. E muitas das vezes ele não vem diretamente a nós, mas ele vai naquelas pessoas que podem nos atingir. Assim aconteceu com os filhos de Sete, que se encontravam no topo da montanha, enquanto os filhos de Caim estavam ao sope da montanha, aos pés da montanha. Que ele muitas das vezes ia lá no topo e falhou, mas ele, sendo um ser sagaz, seduziu embaixo e fez com que os de baixo influenciassem os de cima. Por isso as Escrituras dizem: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque os filhos de Sete estavam em pé na presença do Altíssimo, mas se deixaram influenciar com a presença dos que habitavam lá embaixo, com orgias e abominações aos olhos do Altíssimo. Então eu digo para você, o mal que permeou aqueles dias continua agindo nos dias de hoje. Devemos ter os nossos olhos abertos e alertar aqueles que hoje estão seduzidos, para que haja tempo de eles saírem de lá. Não devemos ter relações com os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim representam aqueles que foram chamados de filho do diabo. Descendentes de Caim foram aqueles que receberam sabedoria ou inteligência, no caso, que sabedoria só vem do Pai,
Na verdade, eles receberam inteligência para realizarem os seus intentos e, através disso, eles criaram as religiões. Yahushua nunca falou que um daqueles que o seguia era um filho do diabo. Mas ele disse àqueles que lideravam dentro do templo, os capitães, os anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus, esses mestres doutores da lei, Yahushua disse que eles eram filho do diabo, porque eles tinham entendimento, eles sabiam fazer coisas, eles tinham conhecimento, assim como os filhos de Caim, aliás, que receberam instruções maléficas e aprenderam a produzir instrumentos musicais. Por isso que Satanás, ele é o pai da música. A música descende dos descendentes de Caim, mas os verdadeiros louvores vêm dos filhos de Yahweh. Eu digo para você, não se envolva com a descendência de Caim. Antes, atraia-os para a luz, porque Caim, ele desceu e habitou nas terras escuras. E eu posso dizer para você que hoje nós nos encontramos em terras escuras, porque a luz que ilumina esse mundo é menor do que aquela luz que iluminou Enoque quando foi transladado. Enoque ele foi transladado e levado para a luz do Altíssimo, e a morte não pôde ter acesso a ele. Mas nesse mundo aqui, a luz que chega até nós não é capaz de fazer com que a morte não nos alcance, como fez com que a morte não alcançasse Enoque, até ele decidir quando Enoque viria a morrer. Então, meus amados, são muitos mistérios que as Escrituras abordam. Mistérios esses que, se ficarmos só com as Escrituras que se lê nos templos religiosos, não compreenderemos. Mas se pegarmos os apócrifos, nós vamos ver que ele dá ligação com aquilo, dá entendimento de algo que as Escrituras Almeida mencionou. Ela menciona, como eu digo, o apócrifo revela aquilo que foi mencionado através do Almeida. Mesmo tendo sido mexido também os apócrifos, o Criador, o Altíssimo, o Salvador, ele vai utilizar a mesma palavra que foi mexida para alcançar os seus filhos. Aqueles que se encontravam ao topo da montanha, que se perderam, é esses que ele veio buscar. Por isso ele disse, o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Por isso existe a parábola da dracma e da ovelha perdida. Os descendentes de Adão estavam no topo da montanha. Os descendentes de Adão somos nós, que éramos para estarmos no topo. E éramos para estarmos no topo da montanha. Mas hoje estamos perdidos aqui ao sope do Monte Sião. E quando ele vier, ele irá nos reunir, nos reagrupar dos quatro cantos dessa terra. Por isso a terra ela não pode ser esférica. E eles criaram a terra esférica para esconder o verdadeiro Criador e também esconder o Deus Terron. Porque na verdade, eles criaram a terra esférica para esconder o verdadeiro Criador e também para esconder Terron. Porque o verdadeiro Criador, ele criou a terra plana. E ele olha para cá e nos vê como garfanhoto.
A terra é como se fosse um prato e nós estamos sobre esse prato. O Criador, ele projetou esse planeta para habitarmos nele e todos nós estamos perante a sua face. Eu, quando entrei na faculdade de engenharia, eu não fui muito longe. Eu somente iniciei, posso dizer assim. Só frequentei 2 meses. E nesses 2 meses eu já estava aprendendo cálculos. E nesses cálculos não se levavam em consideração a curvatura da Terra. Com 2 meses só. Mas até então eu não tinha conhecimento da Terra plana. Assunto esse que me trouxe o entendimento que hoje eu tenho. Então, a Terra esférica foi criada para ocultar o verdadeiro Criador e também esconder o Terron. Porque o verdadeiro Criador, ele criou os céus, a terra e a fonte das águas. Ele criou um domo. E quando você olha acima, essa imensidão azul, esse mar que é maior do que o mar da terra, por isso você vê lá em Apocalipse que o primeiro mar já não existe, e o primeiro mar é o mar que se encontra acima do firmamento, do céu, que é esse o nome que ele deu ao firmamento. Esse primeiro mar não mais existirá. Por isso o Altíssimo se assentará no seu trono, e ele será o que alumia todos, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Está lá em Apocalipse 21, 23, se eu não me engano. A terra plana, ela revela as obras do teu Criador. A terra esférica, ela evoluiu de uma catástrofe, de uma explosão, o conhecido Big Bang, o caos, né? É o que se adora na maçonaria, a ordem por meio do caos. A ordem por meio do caos. Mas temos pessoas com ousadia, coragem e determinada com o Yahushua, trazendo a verdade, para que todos aqueles que hoje se encontram na escuridão da religião, no sope da montanha, venha você também para o alto da montanha conosco, meus irmãos. Venham, voltem ao topo da montanha. Venham estar com o Yahushua. Porque estar ao sope da montanha é ser destruído juntamente com todos aqueles que habitam lá. Nós vimos que Lameque, Jared, na verdade é Matusalém, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé desejaram a morte, porque se viram envolvidos com aqueles que habitavam lá embaixo. Porque também não lhes foram mais permitido ficar ao topo da montanha. Até porque tinha uma missão a ser cumprida de levar o corpo de Adão ao centro da terra. O centro da terra foi onde depositaram o corpo de Adão, o nosso pai. E no centro da terra foi onde sacrificaram o nosso Salvador Yahushua. E ali, sobre o túmulo de Adão, o monte, o Gólgota, nosso Salvador foi sacrificado. E ali, quando ele verte do seu lado direito sangue e água, ele tanto redime Adão de seus pecados, quanto purifica. Então nós vemos que as coisas se casam. Nada ficou sem explicação. Essa ideia de que são mistérios que não vai me ser revelado agora, é coisa de cristão que pensa que aprender além da caixa vai se perder. Pelo contrário, se aprender aqui fora, se libertará das mentiras lá de dentro. Então, nós vimos que Jared, quer dizer, Matusalém, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé desejaram morrer ao terem que viver no meio daquela geração, daquela raça.
o nosso Salvador, ele veio para nos conduzir nos seus caminhos. Mas para isso ser possível, nós precisamos ter aquela luz que alcançou Enoque e o tirou do alcance da morte. E Yahushua disse: eu sou a luz deste mundo. Se você está em Yahushua, a morte não tem poder sobre você, assim como ela não teve poder sobre Enoque. A luz que alcançou Enoque é Yahushua, e que essa luz nos alcance para nos tirar do poder da morte. Morreremos fisicamente, sim, mas a morte verdadeira não veremos. Terron, o deus Yaldabaoth, o Demiurgo, ou o nome que vocês quiserem dar, porque qualquer coisa que der a ele, ele aceita. Qualquer nome que der, ele recebe, desde que ele seja lembrado. Então, meus amados, abra os olhos. A religião, a luz da religião não lhes tira do alcance da morte eterna. Somente a luz de Yahushua. Por isso ele teve que vir. Se a religião pode fazer alguma coisa por você, por que ele teve que vir a esse mundo, se já existia religião? Pense comigo. Coloque seu cérebro em funcionamento. Liberte a sua glândula pineal. Outro dia o rapaz pensou que eu falei glândula peniana. Engraçado, né? Ouvir a verdade eles ouvem mal. Libertem suas glândulas pineal. O Salvador veio para iluminar todos aqueles que se encontram no poder da morte, assim como ele iluminou a vida de Enoque, assim como ele conduziu Noé. São poucos que se salvarão. E se você se encontrar com as lamparinas apagadas na sua vida, vocês não enxergarão o caminho que estão trilhando. Então eu peço a vocês, junte-se a nós. O Salvador veio a esse mundo para cumprir a vontade de seu Pai. O Salvador veio ao mundo para cumprir a vontade de seu Pai. E hoje eu posso entender porque que Enoque foi transladado para nos exemplificar. Que quando o Salvador viesse, todos aqueles que o receberam também fossem arrebatados desse mundo. Arrebatado no sentido espiritual. No sentido de não mais se envolver com as coisas mundanas. No sentido de não se preocupar com as coisas terrenas. Mas de unicamente se preocupar com aquele que está caminhando aos passos largo em direção à perdição eterna. Saia do ismo, venha para a realidade. Venha ao lado de Yahushua, que verteu o seu sangue ali no madeiro, para nos redimir dos nossos pecados. Não redimir os nossos pecados, mas nós dos nossos pecados. E Ele mesmo nos lava com a sua palavra, nos elevando a um patamar de conhecimento para que nós possamos trazer a luz. Mas não é essa luz aqui não, irmãos. Não é essa luz artificial, mas é a luz dele próprio, que é Ele habitando em nós. O Espírito que habita em nós é o próprio Espírito de Yahushua. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, porque cabe ao homem morrer antes dos 100 anos. Poucos são os que vivem 100 anos. Então, o século em que você viver, não se conforme com ele, porque esse século ele jaz no maligno. E não importa em qual era você viveu. Por exemplo, ele falou isso para aqueles que viveram eras atrás, séculos atrás, e séculos que nós vivemos hoje. Não importa para quem ele falou, durante aquele período daquele século que arremete a Terron, que é o Deus desse século, nós somos tão inteligentes, nos julgamos tão inteligentes,
Conheço pessoas que se julgam inteligentes e de fato são, mas tem uma cegueira sobre os seus olhos. Tem algo tapando a visão de vocês. Ou de repente não é nem algo tapando a visão. É as lamparinas que se apagaram, porque quando Jared saiu da caverna, seduzido ali pelos demônios, achando que aqueles demônios, travestidos de seus antepassados, fossem eles, ele seguiu em sua companhia. Quando aconteceu isso, apagaram as lamparinas. A lamparina que iluminava os corpos dos antepassados dele, de Adão, Eva, Abel e todos os que já haviam padecido, descido à sepultura. Então não permita que a escuridão do mal continue atuando em você. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu digo para você, ele é a luz no mundo. Ele é a luz. E se você o receber, você receberá também a luz que é ele. Você terá a vida em si, porque ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como ele disse: eu sou a luz. Então, se você entrar por esse caminho que é ele, você será bem conduzido. E se você estiver nele, você também terá a vida. E além de ter a vida, você também terá a verdade. E essa verdade, você vai sentir o desejo de transmitir àqueles a quem você encontrar. Recebam essa luz em suas vidas. Libertem suas mentes. Volte-se para as Escrituras e percebam o engano do qual as religiões impuseram para vocês. Se a religião salvasse, não necessitaria de um Salvador. Se você é esperto, se você é inteligente, você vai se tocar agora. Por que eu preciso de uma religião para estar no caminho do meu Salvador? Se já havia religião lá, desperte a sua mente com essas palavras. Peço a vocês que deem like para que o vídeo seja levado para o topo e façam com que essas mensagens sejam compartilhadas com seus amigos. Compartilhem, visualizem mesmo até o fim, pois essas palavras podem lhes ajudar, assim como ela ajuda a mim mesmo. Porque o que eu falo aqui, eu digo para vocês, eu não sou teólogo, eu não sou líder religioso, eu sou só um mero servo de Yahushua. Na verdade, eu não tenho conhecimento nenhum de histórias de Israel, mas o que eu digo aqui, falo por conta própria e assumo a responsabilidade. Se eu tiver aqui enganando alguém, que eu pague por isso. Mas eu tenho a plena certeza de que Yahushua está sendo exaltado por meio das palavras que eu trago. E eu espero que ele seja encontrado por você, ou que ele pelo menos encontre você e que você permita ele te encontrar. Porque ele veio ao encontro de Paulo. E você foi ao encontro dele, mas na verdade você não foi ao encontro dele. Na verdade, ele encontra você. Você não tem como buscá-lo. Ele encontra você. Isso eu estou falando porque eu estou recebendo agora. Porque se todos que estão na religião tivessem buscado ele, a religião seria coisa dele. Mas ele encontra você. Quando um se perde, ele vem ao encontro. Mas ele diz para você buscar enquanto se pode achar. Mas quem nos encontra, de fato, é ele. Isso eu recebi agora, eu entrego a vocês. Ele é quem nos encontra. Quando ele usa aquelas parábolas da dracma perdida, das ovelhas perdidas, né?
Aquele que perdeu vai procurar, então ele veio ao nosso encontro, e para isso ele veio, senão para buscar e salvar os que se haviam perdido da casa de Jacó. Se eu falar da casa de Israel, vocês vão pensar que é daquele povo que vive lá em Israel, aquele povo askenaz, aqueles judeus da ONU. Os verdadeiros judeus, na verdade os verdadeiros Yahudim, os verdadeiros hebreus, eles se encontram hoje desterrados e espalhados nos 4 cantos da terra. Eu deixo a vocês essa palavra, desejo a paz de Yahushua, um abraço e um beijo. Deem like.